E eu vou falar um pouquinho hoje sobre abordagem na dimensão familiar. Discipuladores chamados para servir na abordagem na dimensão familiar, lá na página 68. Olha lá, tem uma moça bonita lá. Tá preto e branco, mas tá bonita. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho como é que é discipular. Eu quero saber se tem alguma pedagoga aqui. Fora eu, a irmã Soraya, Naira, a irmã Esther, mais alguém? A Daiane. A Daiane, tá certo, a Esther é a minha aluna, tá certo, a Daiane. Isso, a gente trabalhou junto, né, Daiane? Parabéns. Nosso incentivo para vocês: trabalhem com crianças, façam curso de pedagogia, é uma bênção, tem abrigo assim, uma visão melhor, tá? Façam, agora tem uma facilidade na hora de fazer, EAD, você consegue fazer o curso ao longo prazo e de uma forma que se encaixe dentro da sua família, amém? Falando um pouquinho aí sobre o discipulado na abordagem na dimensão familiar, na página 68, pode passar o primeiro slide. Quando a gente, pelo menos comigo, aconteceu tudo isso, não sei se com vocês também, nas primeiras aulas, nós como professores, quando chamam a gente lá na sala, o irmão Claudemir chegou, deixa eu apresentar ele para o irmão Claudemir, irmão Débora, são os nossos regionais aqui. Quando chegamos na sala para dar aula, temos aqui professores novos que estão aprendendo um pouquinho mais hoje, a gente sente isso aí, ó. Tem dificuldade às vezes na adaptação, adaptação de falar, como é que eu vou falar, o meu material, o que eu vou usar, adaptação com as crianças, que às vezes pega as aulas com faixas etárias misturadas, nem todas as igrejas conseguem ter essa diferença. Incerteza, você não sabe o que vai sair da sua fala, irmã Soraya? Às vezes a gente prepara, chega ali e você, irmã Naira, tudo isso aqui a gente passa. Então a gente fica nervosa, fica incerta, como é que vai ser, se a criança vai aprender alguma coisa, se você está conseguindo transmitir isso. Você tem um aprendizado que você aprende com o que você está fazendo na sala de aula, na próxima aula eu não posso mais fazer isso, não vai dar certo. Nessa fala muito boa tem que melhorar. A criança não conseguiu se adaptar ao que eu falei, eu tenho que mudar, entrar na linguagem dela. Envolvimento, você tem que se envolver, então você tem que se envolver com toda a sua aula, se envolver com os hinos que você traz, e você faz gestos, você se envolve com o canto, você tem que saber o que você está fazendo, se envolver com a palavra de Deus, o teu estudo que você trouxe, você tem que mostrar de uma forma que as crianças se envolvam, e entram nessa história com você. E você também tem um desânimo. Quem não sente desânimo aqui como professor? A gente sente desânimo. Igual a irmã Soraya falou, tem dias que a gente está cansado, as guerras do dia. E a gente vem para a igreja carregado e você vem e você fala assim, será que eu vou? Será que eu não troco com alguém na escala? E vem, mas daí você sente que a irmã Soraya falou, eu vou servir. Eu vou lá, as crianças estão me esperando, e você vem às vezes se arrastando, mas você vem desanimado. E aí você chega aqui, você começa a falar, eles já vêm, te abraçam, já te cercam, e o desânimo vai passando e você fala, que bom que eu vi, eu saí renovado. Amém? Acontece isso? Amém. Então não é só comigo. Próximo. E aí eu coloquei essa imagem aí. Quem não sente isso? Uma montanha russa na sua vida, Tem dias que você está no alto, você chega na sala, você está super bem, o teu dia foi uma bênção, mas tem dias que você está declinando, a tua amiga do lado não sabe como você chegou, Você chega em situação, às vezes, ali, passou várias afrontas, passou dias difíceis, não conseguia estar ali, não conseguiu planejar uma aula que você queria transmitir para as crianças, mas você está ali. As dificuldades em casa, porque nós estamos na igreja servindo, mas nós temos a nossa casa, nós temos os nossos filhos, temos a nossa família, temos o nosso trabalho, olha quanta coisa, Então a nossa vida é uma montanha russa. Tem dias que você está em cima, tem dias que você está
Mas eu trouxe esse versículo aqui para falar que na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Então a sua ansiedade Deus conhece, aquilo que você precisa Deus conhece, aquilo que você, a situação que você está passando naquele dia da prova que você está aqui, Deus conhece. E Ele é fiel em todo o tempo. Amém? Próximo. Aí a gente está aí nessa montanha russa, um dia em cima, outro lá embaixo, mas ministrando as aulas, estando no discipulado. Eu tenho as minhas oportunidades. Eu tenho a oportunidade de conhecer crianças não crentes que vieram. Tenho a oportunidade de estar com os meus aí, amigos professores. Estou na minha igreja, oportunidade de aprender mais. Eu também tenho que ter as estratégias. Eu vou ter estratégias diferentes. Como eu falei, às vezes numa aula, eu aplico uma aula. Poxa, na próxima eu posso usar uma outra estratégia para abordar aquela criança que eu não consegui, que naquele dia não estava quietinha, que não conseguiu absorver o que eu precisava. E eu também tenho as minhas parcerias, que aí é a sua amiga que está em outra sala ministrando, que aí você vai lá, dá uma saidinha e fala, irmã, ora por mim, preciso, a equipe como um todo, a igreja. Amém? Próximo. Eu trouxe, assim, ó, foi bem difícil eu escolher um texto bíblico, porque como a gente, tem as oficinas, tem o departamento infantil, tem o congresso discipulado, mas esse versículo, não sei se alguém aqui já conseguiu ler ele profundamente. Ele fala, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. É profundo. Jesus não se preocupou se ele estava em trevas. Claro, se preocupou de uma certa forma, mas Jesus, ele queria saber quanto tempo aquela criança se encontrava daquele jeito. E assim, é um texto que fala muito comigo, porque às vezes você tem uma criança na sua sala, discipulando, ou até um professor que está do seu lado, e ele está tanto tempo com uma necessidade, e a gente às vezes passa batido, faz aquele olhar por cima, e não vai a fundo saber o que está acontecendo, não se preocupa com a situação, com a família, com o seu amigo que está ali ministrando. Então, assim, se preocupe com as suas crianças. Há quanto tempo está aquela situação dentro da sala? Há quanto tempo essa criança vem dessa forma para o culto infantil? E coloque isso nas mãos do Senhor. A gente sabe que nós vivemos em tempos muito difíceis, A tecnologia, o sistema está aí, As crianças hoje em dia, elas têm um letramento digital. Elas, antes de ser alfabetizadas, elas já sabem mexer no celular. Então, assim, é muito difícil você, às vezes, chegar no coração da criança. Então, assim, procure saber. Ter esse olhar de um a um. Eu conheço a Maria, hoje ela não está bem. Passou uma semana, ela não está bem ainda. Por que ela está assim? Procure saber. Não deixe passar. Porque você está discipulando ela, Então, assim, ela está vendo todas as reuniões de discipulado, você precisa ter esse olhar. E aí, passa irmão Everton, o discipulado, ele inicia em casa. Tem uma... Passa mais um só. Esse aqui, tá certo. Uma pesquisa na internet foi feita nos Estados Unidos com pais cristãos. 96% dos pais concordam que eles são responsáveis pelo pastoreio dos filhos, que eles necessitam fazer esse discipulado em casa. Porém, 31% leram a Bíblia com os filhos algumas vezes.
35% nada fizeram a respeito. A porcentagem significativa de pais sabem que são os responsáveis, mas estão fazendo muito pouco a respeito. Então a gente fala que precisa ser discipulado em casa, que a criança tem que ser discipulada antes dela vir para a igreja, né? Ter esse trabalho, essa visão dos pais, mas nós vimos que há uma grande evasão de discipulado de pais em casa com as crianças, né? Se você olhar a porcentagem de crianças que os pais nem leem a Bíblia, né? Não tem nem... tem criança que você vê que vem do discipulado infantil e não traz livro, né? Não conseguem achar os livros da Bíblia, não conhecem. Por quê? Porque eles precisam ser orientados em casa pelos pais. E nós, como discipuladores, temos que ajudar esses pais a discipular as crianças. Próximo é, por quê? Porque, olha só, os pais precisam ser protagonistas, eles precisam discipular, certo? Eles precisam ter os cultos devocionais deles, eles precisam orar, né? Durante as refeições, a fala na oração, orar antes de dormir, ler a Bíblia, procurar trazer uma mensagem durante a semana, talvez de um comportamento que o próprio filho tenha, uma história, né, para a criança estar sintonizando, entendendo o comportamento dela. Os pais precisam ser protagonistas o tempo todo dentro de casa, nós pais, né? E às vezes nós que trabalhamos, estudamos, né, a gente às vezes tem que falhar, não dá tempo, hoje não lemos a Bíblia, hoje não oramos de dormir, né? E assim, o que a gente tem que fazer como pais? Discipular essas crianças, aproveitar o que a irmã Soraya também falou, os espaços, os lugares onde a gente vai. Jesus fazia isso, né? Ele ia num determinado lugar e dali ele tirava um aprendizado para as pessoas que estavam ali. Então, a gente vai num passeio, aproveita para falar, o seu filho está ouvindo uma música, algo que ele está ouvindo, procure mencionar, será que essa letra que você está ouvindo é boa? Olha o que ela fala, o que você tem aprendido com essa música? Está lendo um livro? Folhe, veja o que ele está lendo, sabe? Seja protagonista do seu filho o tempo todo. Isso é discipular em casa, isso não é a igreja que tem que fazer, isso tem que vir de casa. Outra, geração Z, é essa geração que a gente está vivendo agora, né? Que é a geração da tecnologia, a geração de tudo pronto, né? Ansiosos. E eu acho que sou a geração X, né? Que eu me sentia assim, mais parecida com a minha mãe, na maneira de pensar, nas coisas de fazer, na forma de viver. E eu vejo que as minhas filhas já são um pouco diferentes de mim, já são essa geração Z. Que aí elas querem, né, o livro tudo pronto, né, buscam tudo na internet. E é muito difícil a gente se adaptar a essa geração diferente. Ontem a Bia ganhou uma tarefa de procurar palavras no dicionário. Ela chegou em casa e falou: mamãe, eu não vou procurar dicionário, eu vou procurar na internet tem tudo pronto no dicionário, eu vou ter que procurar, vou gastar um tempo para ele. Não, senhora. Pega o dicionário e vai procurar no dicionário. Vai ter paciência, vai fazer, vai. Mas é isso, ele já sabe que está tudo pronto ali para que eu preciso procurar no dicionário. Porque essa geração que eles estão vivendo já é dita isso o tempo todo, né? E assim, a igreja não é diferente. Eles estão na igreja, mas às vezes para eles tanto faz estarem ali naquele momento. Eles não têm, não sei, no meu tempo, a gente, na minha geração, né, X lá, a gente buscava mais a Deus, a gente tentava entender o que precisava, ouvir as mudanças que tinham que ser feitas. Hoje, para eles não faz essa geração, né? Tá me ouvindo? Ela também quer me ouvindo. Tanto faz essa geração. Se você falar para ele, mas eu posso fazer dessa forma, né? Eles mudam o que você fala e aí vivem uma vida de ansiedade. Então, assim, se eles não têm
discipulado em casa, vivendo na geração que nós estamos, que discípulos serão formados? Muito difícil. Falta clareza também para os pais. Por quê? Porque eles precisam, nós como discipuladores, professores das salas infantis, nós temos que mostrar para os pais. Porque muitos trabalham tanto e às vezes terceirizam a educação, é um vô que traz, é um tio que traz, sempre porque na escola é assim o tempo todo, é tudo terceirizado, né? A mãe fica o dia inteiro fora e aí, gente, não julgando ninguém aqui que precisa trabalhar, você precisa trabalhar, amém pelo teu trabalho. Mas assim, tem coisas que só você pode fazer, que é a sua demanda. E aí é tudo terceirizado, é o pai fazendo, vamos dizer, o vô fazendo, é o tio fazendo, a tia, a irmã, né, que pega a criança, que leva, que busca, e você só vê no final da noite, às vezes já está dormindo. Né? E isso acontece nos nossos cultos, no nosso discipulado infantil, que aí quando você está ali, quem vem trazer é um vô, né, que vem no culto já, ou uma tia, um vizinho que traz a criança. E aí você precisa ter essa clareza do pai, você precisa procurar o pai e falar, pai, você precisa estar mais no culto com a criança, você tem que ser um exemplo, você tem que discipular ela com o teu exemplo, você precisa vir nas reuniões e conversando com esse pai. Devocionais. Tem famílias e pais que não sabem nem como fazer um devocional, não tem nem noção como é que eu vou começar um devocional em casa com meu filho, tem medo até de errar. Isso, nós como discipuladores podemos ensinar eles a fazer devocionais, ter essa comunicação. Nós temos uma forma, né, irmã Soraya, que é a bolsa da família, né? A bolsa da família, ela já é um devocional, só que não é toda semana que ela vai na casa da mesma criança, né? Mas aqui está a Bíblia, aqui está a revista, aqui tem um jogo, né? Claro, voltado, né, o que está sendo ensinado, mas é uma forma de você já mostrar para o pai, você faz um devocional com a criança e dali ele tira um exemplo de devocional. Livros. Você pode dar dicas no grupo do WhatsApp que você tem. Tem livros tal, que está sendo lançado para os pais. Nós temos muito discipulando filhos e outros, né? E colocar nos grupos do WhatsApp, isso ajuda a dar clareza para o pai, para ele, porque às vezes ele está passando uma situação em casa com o filho e você como discipulador, você está ajudando ele. Também, materiais, isso aqui é bem importante, como nós estamos lá na sede das meninas, e a gente sabe, né, que às vezes vem crianças que não têm materiais, recebem um dia, no outro não vem, e nunca mais aparece, sumiu. Então você tem que procurar o pai, ter essa clareza do pai. Foi dado material para ele, um discipulado, e a gente precisa que ele mantenha, né? Fique de olho no material para que venha, que ele traga todas as aulas. Irmã, eu só dou aula, então fala com a irmã que é líder do discipulado, que ela vai ter uma fala para um pai que precisa. Tarefas concluídas também. Você como discipulador não pode deixar a criança com alguma pergunta sem ela ter entendido. Ir para casa com uma tarefa que ela não entendeu, né? A irmã Soraya falou das atividades em sala. Você deu uma atividade, leia a sua atividade. Vê se ela é clara para você. Se o pai que está em casa vai conseguir entender essa atividade. Se ele vai conseguir ajudar a criança ou se é mais difícil ainda, então nem mande, né? Mas ver se a atividade é compatível para aquela criança, para o pai, para a idade dela. E aí sim, ela trazer essa atividade, ou bater foto e você saber que ela está sendo feita. Não deu atividade, vai para casa e nunca mais. Você nem sabe que criança fez com aquilo. Né? Então, assim, essa importância de nós, discipuladores, ter essa clareza com os pais. Próximo. Comprometimento em apacentar crianças. Então, um dos versículos que eu também separei para vocês é esse de Paulo, aos Colossenses, que fala: Paulo nos ensina a pedir para que nossos alunos sejam... Quem já fez essa oração na sua sala, na aula de discipulado? Eu gostaria que minhas crianças fossem cheias do Espírito Santo,
que eles conhecessem o Senhor, que eles conheçam o poder que o Senhor tem e que eles conheçam a tua vontade, não a minha, que aprimore as suas orações acerca das crianças que estão diante de ti, dos pais da igreja. Gente, isso é muito importante. Eu vou ministrar minha aula, eu me preparo, mas eu tenho que orar com fé pelas minhas crianças, para que elas conheçam o Espírito Santo, conheçam a vontade de Deus, que elas não venham em vão, não seja aquela oração que eles já estão habituados. Mas olha pelas suas crianças lá, às vezes nós dobramos eles todos, nós colocamos todos de joelho e oramos: Senhor, da sabedoria na escola, Senhor, enche eles do Espírito Santo, Senhor, que eles possam conhecer a tua vontade, Senhor, que eles possam ter amizades que venham de ti. Nós precisamos, como discipuladores, verbalizar isso o tempo todo. Por quê? Porque eles nos copiam, eles nos escutam, eles vejam o nosso exemplo. Então, nós, como discipuladores, devemos orar muito pelas nossas crianças que estão conosco ali. Além de apacentar essas crianças, a oração, nós temos que ter comunicação. Você precisa se comunicar o tempo todo com elas e com os pais que estão ali. Se comunicar com os pais que não são crentes. Que a criança veio na igreja, se comunique. Tenha o teu grupo, irmã. Nós estamos na tecnologia, use o WhatsApp. Se comunique, faça um cadastramento dessas crianças que estão na tua aula. Saiba o dia que ela nasceu, saiba onde ela mora. Seja um investigador. Conheça as crianças que estão contigo na salinha. Você precisa ser um discipulador e conhecer essa criança. Se ela precisar de algo que está ali na tua salinha, você tem aonde recorrer. Você sabe o nome, você sabe onde mora, você sabe com quem veio. E isso faz parte da comunicação entre você e os pais e também com ela. Se comunique, a criança chegue, seja alegre, seja um discipulador alegre, receba ela, se comunica, fale com ela o tempo todo. Né? Às vezes a gente não quer ouvir tantas perguntas, porque eles são insensíveis. Meu Deus, eles não param, né? Perguntam o tempo. Ouça! Que às vezes ali tem alguma coisa que você precisa falar, ouvir, que o Espírito Santo toca naquela criança porque ela tem alguma necessidade. Então, se comunique o tempo todo. Práticas estudadas também. Cuide com as suas práticas estudadas do discipulado. Avalie o que você traz para a sala de aula. A sua fala com as crianças. Né? Além das atividades, o comportamento que você tem com essas crianças, cuide dessas práticas. Manutenção constante. Então seja assim, ó, igual um mecânico ali que tá tendo essa manutenção do carro o tempo todo. Chega um carro ali, dá uma engrenada ali, passa um olhinho aqui, faz um negocinho ali, porque a criança sempre vai precisar de você o tempo todo em sala de aula. Ela está sendo discipulada. Aí, próximo. E o terceiro, discipulando crianças de famílias que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Eu trabalho lá no Colégio Seduc e a grande porcentagem de crianças que tem lá não são crentes. Incrível, né? Mas é um colégio evangélico. Graças a Deus, né, irmão Livre? Graças a Deus. A maioria das crianças não são crentes. E sabe o que eu faço? Nas sextas-feiras a gente tem o nosso devocional. E o que eu faço no meu devocional às sexta-feira? Eu levo a revista Discipulado Infantil. Então cada um tem a sua revista Discipulado Infantil. E lá a gente trabalha toda a temática do Discipulado Infantil. Cada ano renova uma revista. Irmãs, tem experiências maravilhosas. E mudanças de comportamento que a gente recebe mensagem dos pais. Meu filho não orava, meu filho era egoísta nisso, meu filho pensava dessa forma. Eles nos procuram e eles não são crentes.
E automaticamente elas começaram a vir para a igreja. Eu tenho experiência lá na sede de meninas irem lá no culto infantil e o pai levar até a porta e ir embora. Então, nos primeiros discipulados ele deixava, porque ela insistia tanto, para tu dar essa aula também lá na igreja, porque daí também tem os que são crentes que estão na sala, né? O professor tem discipulado infantil, eu falei, tem, eu vou estar lá. Aí aquilo vai, que nem a irmã Soraya falou, vai influenciando, né? Um discipula o outro, que criança discipula o tempo todo, né? E aí elas, não, vai ter, e começaram a ir no culto, no dia do discipulado infantil. E aí o pai deixava lá e ia embora. Só que aos poucos ele começou a ficar cansado, porque era uma hora de discipulado, até ele chegar em casa, daqui a pouco já tinha que voltar de novo. Começaram a ficar no culto, participar do culto, ficavam lá nos últimos bancos. Hoje estão na igreja. Eu precisei de uma forma, uma mágica? Não, eu fui discipular com o material que a gente tem, com o que o Espírito Santo coloca. Usei uma estratégia em sala de aula, né? Então, assim, Deus nos dá estratégia, nos dá capacidade. Use isso. Use. É uma forma simples, às vezes, de a criança perguntar, prof, tem aula lá discipulado hoje? Tem. E ela chegava lá animada, e os pais às vezes até não entendiam, né? Mas, prof, se eu não trouxesse, meu Deus, tem que vir às terça-feira, não pode faltar, no caso do certificado, né? Daí a gente entende nessa hora que o certificado ajuda muito, ele é muito importante, né? E aí não podia faltar, porque eles meio que aliam a escola as notas, né? Como tem as notas, também não pode faltar, então na cabecinha deles. E lá são crianças não crentes. Estão indo lá, estão sendo discipuladas, e é a melhor fase que nós temos, né? Que aí é do 14 aos 13 anos, discipulado até os 11 anos, mas elas saem com uma base. Por quê? Porque elas estão em casa, essas crianças não crentes, são bombardeadas o tempo todo, os pais são carregados o tempo todo, né? E ali na igreja tem sido o quê? Um refúgio para a ansiedade dela. E você como discipulador, daí você veio com, né? Com aquela montanha russa, você está lá em cima, né? Nesse dia que você recebe a criança não crente, amém? Esteja lá em cima na montanha russa e você recebe essa criança, né, com amor, mostrando para ela que Jesus é o caminho, e ela leva isso para a família dela, e a família dela vem das... Quantas crianças ganharam a sua casa para Jesus? Dos cultos infantis, do discipulado, sendo discipulado. E também, olha só, como é que eu vou trabalhar com esses pais não crentes? Meu irmão, como é que eu vou trazer esses pais não crentes? Isso foi uma estratégia que eu usei onde eu trabalho. Mas a gente sabe que tem pais que são muito fechados para você falar do evangelho, discipular eles, né, além da criança. Como é que eu posso trabalhar? Você vai fazer um evento do discipulado? Vai fazer uma cantina? Chame o pai dessa criança para te ajudar. Nós vamos ter um evento aqui do discipulado. A mãe não pode fazer uma amiga maluca e trazer? Não pode ajudar nós na cozinha? Né? E aí você começa a cercar os pais. Use o que ele sabe fazer para trabalhar no discipulado. E quando você vê, ele vem, traz a criança e sai com outro olhar. Ele consegue ver o que o filho tem aprendido, como é o ambiente que ele está. Isso é discipulado. Então eu uso a estratégia com os pais. Uma cantina, a formatura é uma estratégia de trazer pais não crentes, de evangelização, né, irmã Soraya? Eles vêm porque eles querem com o pai, querem bater foto, querem estar ali. E ali é o convite para os pais. Quantos essa formatura na sede teve lá de pais não crentes que vieram, trouxeram os avós, trouxeram os tios, e eles estão ali. Eles estando ali, o Espírito Santo se encarrega do resto. Você trouxe, o Espírito Santo ele trabalha, né? Visitar
possível. Por que não? Eu tenho meu cadastramento, eu sei as crianças que estão sendo discipuladas. Procure, às vezes os pais têm alguma necessidade em casa. Se não, recebe aí nós para fazer uma visita com a criança. Graças a Deus já passou a pandemia, a gente pode fazer isso. Visite, ou leve, faça uma tarde com eles na casa de um, na casa de outro, né? Lá na sede a gente não consegue fazer porque é muito, né? Se levar o pai sair de casa naquele dia. Mas não vai dar certo, lá não dá certo. Mas nas congregações menores, que você tem um olhar mais perto das crianças, procure reunir essas crianças, geralmente na casa dos pais que não são crentes. Fale com ele, nós vamos estar aí, nós vamos contar uma história. E ele vai estar ali. E aí você faz o seu discipulado com a criança, mas ele está ali só observando e escutando. Às vezes eles passam longe, mas estão ouvindo o que você está falando. E quando você vê, ele está trazendo a criança na igreja, está vindo participar, tá? Então são estratégias. A bolsa da família, que eu já falei, né? A oração nas refeições. Então, assim, é muito importante você incentivar sempre no discipulado infantil. Porque a criança precisa orar, você precisa... Quem já orou antes do almoço? Quem já orou antes de dormir hoje e tal? De dormir não, né? Mas quem orou antes do almoço? Quem orou pelo lanche na escola? Não esqueça de orar em casa antes de dormir. Eu fiz muito isso na escola e faço. E muitos pais não crentes têm me falado, professor, obrigada a repetir o que ela fala. Se eu não repetir o que ela fala, ela não dorme. Você está discipulando. E a criança está discipulando os pais. Por quê? Porque eles acabam verbalizando o que a criança fala e aquilo vira um hábito. E quando não fazem, o pai estranha. Né? Por que não falou? Está passando alguma coisa. Então, assim, verbalize isso na sua aula de discipulado, use isso. São tudo estratégias para você alcançar os pais diferentes. Motivação da criança. Então, assim, motive a criança o tempo todo na sua sala. Motive ela. Porque às vezes você fala assim, domingo, né? Às vezes a gente está no culto discipulado infantil, domingo vai ter o Dia das Mães aqui na igreja. E aí aquela criança não é crente, ela não vai vir, porque a mãe e o pai não vêm no culto. Né? E às vezes a gente fala de uma forma para todas as crianças iguais. Então procure ver uma forma desse pai vir. Se não vir, procure fazer uma atividade com a criança que a mãe perceba, né, que você mandou algo. Na bolsa da família, se você sabe que aquela criança não é crente, o que você pode fazer? Ela foi sorteada com aquela bolsa, aquele dia ela que vai levar. Procure uma atividade que coloque ali, que a mãe vai ver um recadinho. Sabe? São tudo estratégias que Deus vai te dando para você usar. É forma de discipular. Além da criança, você está enviando para a família. E as tarefas intencionais, que é isso que eu também estava falando aqui. Que você manda alguma tarefinha para aquela criança que desperte na mãe uma curiosidade. De saber, mas por que ela está aprendendo? Que legal saber disso. Sabe? São tarefas que você tem que já ter em mente ou procurar já saber, na minha salinha tem uma criança que não é crente. Como que eu vou alcançar os pais dela? Como que eu vou trazer essa criança, essa família para a igreja? Mais perto de mim, tá? Então são tudo tarefas intencionais que eu preciso ter o tempo todo. Além disso, procure sempre os grupos. Irmã, converse pelo celular, sabe? Tenha tempo. Nós precisamos, como discipuladores, ter tempo nessas áreas. Por quê? Porque são formas que nós estamos vivendo hoje em dia. São a nossa tecnologia. No meu tempo não existia isso, né? Quando eu queria falar com alguém, tinha que ir na casa da pessoa. Hoje, já até bom, às vezes não ir, né? Você só fala pelo WhatsApp, né? Você manda uma mensagem, você, né? Tô chegando aí, né? Tudo é resolvido pelo WhatsApp. Então, assim, faça os grupos, se relaciona, seja um discipulador ativo, esteja ali, coloca de vez em quando uma mensagem lá no grupo, a irmã Soraya coloca direto lá no discipulado infantil, né? Uns recadinhos e tal. Coloca lá no grupo dos pais. Adicione esse pai que não é crente no grupo, converse com ele, pai, vamos participar do grupo para você saber as tarefinhas do filho. Eles não vão dizer que não.
prioridade dele é a criança, é a herança, né? Então, ele vai querer estar ali, vai querer saber o que a criança está fazendo na igreja. E você intencionalmente está atingindo o coração deles. Sem eles perceberem, você está discipulando. E aí, eu gostaria de falar com vocês, dessa forma aqui, da abordagem familiar, o que ficou claro para você? O que você tem feito no seu discipulado infantil, com o professor, com os pais da criança, e que você não fez ainda? Pode ser melhor. A irmã Dani, eu tenho uma dificuldade, que as crianças não têm crente, eu não tenho estratégia. Procura, converse com o Senhor. Nós temos, né, nas regiões vários discipuladores. Temos aqui a irmã Soraya, nós, a irmã Olívia, o pastor Marcos. Vá para o grupo, procure ajuda. Nós não podemos perder essas crianças. E você, como professor, você tem que se capacitar o tempo todo. Nós trabalhamos em escola com várias crianças, com várias famílias, a necessidade que eles têm o tempo todo, e eles querem ensinamento cristão para as crianças, porque eles estão sendo bombardeados o tempo todo, as famílias, as crianças, e tudo leva a inclusões, né? Tudo a criança tem um problema, tem que levar para o médico, né? Até o pai está indo junto já. Né? A criança vai no psicólogo, o pai já vai no outro. Então, assim, nós como professores que conhecemos a palavra de Deus, que estamos sendo ensinados, nós precisamos discipular essas crianças e o pai e mostrar para eles que tem solução, que nós estamos aqui para ajudar essas crianças a firmar uma base, a ter uma fé cristã, que quando eles saírem, a humanidade, nada muda deles, nada vai fazer eles retornar. Porque o que acontece hoje, essa geração dos adolescentes, né? Eles sabem as coisas da igreja, muitos estão aqui, as crianças estão vindo, mas também ouvem as outras coisas lá fora e a cabeça deles fica assim, perdida. Que caminho eu vou tomar? Por onde eu vou? Na igreja fala que é aqui, né? Outro fala que é aqui, meu pai. Então, assim, você como discipulador, você está fazendo a melhor coisa hoje aqui, está se capacitando. Leia a Bíblia. Quando tiver curso, entre um curso, procure aprender. Porque nós precisamos estar reforçados e termos o tempo todo, porque criança é 24 horas, tá, gente? 24 horas. Às vezes nós estamos, às vezes nós estamos lá em casa, a gente já se preocupa com o culto, né, irmã Olívia? De quinta, de domingo, vai estar fulano. Ele já sabe a estratégia que vai tomar, já sabe o que vai fazer. Não é diferente, você está discipulando o tempo todo, tá? Próximo, encerrou, né? Não, deixa eu falar uma coisa. Eu gostei muito dessa frase que fala assim, quem quer ir rápido, vai sozinho. Quem quer ir longe, vai acompanhado. Pense nisso. Pense na equipe que você tem dentro da igreja. Compartilhe as ideias com as irmãs. Tenha união. Ore pela tua líder que está ali discipulado, pela prof que está ali. Ore para Deus mandar mais. Né? Que tem hora que a gente está tão cansado para Deus mandar mais. Ensine ela também a discipular, porque às vezes ela é nova no trabalho. Quantas aqui estão começando agora, que faz pouquinho tempo que estão discipuladas? Tem alguém aqui? Olha só. E às vezes a gente sente assim, né? Com incertezas, né? Com dificuldades. E aí você, como uma professora, com um discipulado, conhecendo, você ajuda a tua amiga a discipular. Então seja uma equipe, orem junto. Se uma das estratégias também que você pode usar com os seus alunos no discipulado infantil para saber as dificuldades é perguntas. Perguntas para o pai. O que a criança está achando? Como é que está sendo essa bolsa da família em casa? Irmão, você participou? Você
fez a bolsa foi e voltou e ninguém fez nada. Procure saber o que está acontecendo. Não deixe as coisas assim, tá bom assim, irmã. Não. Tenha zelo pelas coisas que você faz dentro da aula. Procure saber o que acontece lá no depois, lá em casa. Lá nós temos o cadastramento, então nós sabemos todo mundo que está lá, né? Nos cultos, quem falta a gente já vai atrás. 2 discipulados não vai. Onde é que você foi? Onde é que você está? Liga para a mãe. Procure. Fora, na escola secular é feito isso, porque nós na igreja não fizemos. Nós temos que fazer isso. Nós temos que doar tempo, nós temos que discipular, mas nós também temos que saber onde eles estão, essas crianças. E vocês podem até anotar aí, tá bom? O que ficou claro para vocês sobre essa parte da abordagem familiar? O que eu preciso melhorar na minha abordagem familiar? Na minha casa como pai, com os meus professores que eu trabalho, com as crianças. Se eu tenho criança não crente, o que eu posso melhorar com elas? Uma coisa que eu vinha conversando, pré-escrita, pós-escrita, pré-slide. Durante o processo da escrita. Uma coisa que a gente tem visto é que a família é a base do estudo. E obviamente que nós, como discipuladores, conseguimos muitas vezes entrar nas famílias, né? Nem podemos, de certa forma. Só que nós recebemos essas crianças com toda aquela sopa que elas veem, de problema, de histórico, enfim, um pai diferente, pai com cabeça diferente, problemas que às vezes nós não conhecemos, familiares mesmo. Só que essa criança, quando a gente abre o olho, ela está dentro da sala. E ela pode vir, por causa disso, um furacão, pode vir uma criança extremamente calada. E aí, nesse contexto, nós, como discipuladores, temos que buscar entender, quando possível, até entender um pouco o histórico da família, né, para poder também ter uma estratégia de tratamento, porque essa criança, às vezes, ali, o único momento de paz que ela tem, o discipulado dele é um momento de aprendizagem, ela consegue brincar como sendo uma criança, porque nós na igreja que estamos há muitos anos, nós já vimos de tudo, de tipo de família, de postura, de pais. Às vezes a mãe amorosa, o pai bravo, às vezes a mãe cristã, o pai alcoólatra. E isso, né, eu estou falando de algumas congregações, e aqui se nós formos pegar cada criança que está, a gente vai ver isso. Então, a base familiar, ela realmente é tudo. Uma coisa que me chamou bastante atenção é justamente a questão da terceirização. Além da terceirização que os pais fazem, eu estou falando bem rápido da minha parte, mas uma parte que seria bom a gente entender é justamente o fato das telas. Que hoje ela é uma bênção muito grande, porque um celular ele é banco, ele é GPS, ele é faculdade, enfim, é tudo. Mas ele mal usado, ele é uma fonte de tribulação. Até nós estávamos conversando, eu tenho um sobrinho que ele está com dificuldade de fala, porque ele desde muito pequeno viu textos em inglês. E agora ele pede um Apple do meu pai, ao meu irmão, e não sabe falar português. Só que ele não aprendeu inglês, mas ele vê tantos vídeos em inglês que o cognitivo dele está confundindo o português com o inglês. E ele não consegue falar. Ele pega tudo aos berros. E aí os pais aprenderam a linguagem não verbal e ele acostumou. E vão ter um problema seguramente a curto prazo. Isso é um dos problemas. Mas também a gente vê pais que deixam crianças dias usando isso aqui. Porque é mais fácil, não chora, né? Não chora, não erra, não cai, não se machuca, não incomoda. Eu estou cansado, eu vou dormir. Opa, chegou o nosso pastor. Pai Senhor, olha aí que bênção. Meu Deus, que ficou apertadinho, mas deu na medida, né? Glória a Deus. Bom estar aqui com vocês. Serva de Deus, pode continuar, vou fazer umas fotos, depois eu dou uma palavrinha.
eu estava falando que é muito mais prático largar. E isso vai trazendo consequências, porque nós estamos criando crianças que não têm criatividade. Nós conhecemos adultos já que não conseguem fazer um simples recorte no desenho, pintura. No nosso discipulado, crianças já com 8 anos não conseguiram fazer um desenho pintado dentro das atividades. Por quê? Porque na fase do desenvolvimento infantil, elas não praticaram. E os pais não estão enxergando isso. E nós, como discipuladores, o que podemos fazer? Tentar enxergar. Nós já tivemos conversa com o pai. Conversar com os pais. Ó, pai, olha aqui, ó, não está bem. Só que, de novo, tem que ter muito cuidado. Porque tem pais que não nos ouvem. A gente tem esse problema de pais que não, minha filha, está aqui meu filho no pedestal, meu Deus do céu, Deus do livre. Não mexe com minha menina. E a gente sabe que é assim. Então a gente tem que ir devagarzinho. Às vezes pega um desenho e fala, pede para ele refazer em casa. De repente ele começa a ver que não está bom, porque às vezes o pai está tão entretido, está tão misturado que não está vendo como é que o filho não está bem. Então a base, a família é a base, e a família é tudo. Nós vimos muitos problemas acontecendo. E de novo, nós, na função de discipuladores, nós temos que tentar enxergar, orar por essas crianças e tentar de alguma forma tentar conduzir, até mesmo aconselhar, se virmos alguma necessidade, tratamento médico, né? Algo realmente mais. E aí isso entra quando a gente fala dos pais não crentes, né? A importância de você conhecer a família, conhecer a criança e ter essa abordagem com os pais. Não perder essas crianças de vista, porque o pai não vem na igreja, né? Você está discipulando ela e automaticamente ela vai discipular o seu pai em casa, de alguma forma usar estratégias para trazer ela e essa família para a igreja, né? Através de algum evento, de alguma reunião com as crianças, trazer